E aí, pessoal, tudo bem? Professora Mercedes na área. Estou aqui para falar de um assunto super importante, a cacofonia. Cacofonia é um vício de linguagem. E esse vício de linguagem, tá? Ele trabalha com a sonoridade das palavras, com a fonética. Vamos aproveitar e entender o que significa cacofonia? Caco, do grego feio, ruim. Fonia, som. Então, som ruim. É inclusive o oposto à eufonia. Eu, sentido bom. Eu é um prefixo que indica algo bom. Eufonia, som bom. Cacofonia, som ruim. Este eu de eufonia também vem da palavra eucaristia, eutanásia, eutanásia, boa morte, eucaristia, boa alimentação. Então é interessante sabermos a origem da palavra. Cacofonia, um vício de linguagem. No que consiste este vício de linguagem? Vício de linguagem que consiste na junção de sons que produzem um efeito desagradável. Pessoal, comigo, estou falando de fala, não é um vício de escrita. Portanto, na escrita você não vai perceber este problema. Note os exemplos que eu coloquei aqui. Como ela não compareceu, fui sozinha à festa. Se você ler como ela não compareceu, você não vai perceber o lado até engraçado do vício cacofonia. Vou falar mais rápido e pense na sonoridade. Como ela, entendeu? Como ela não compareceu. Como ela? Pensou? Soou estranho, né? Então, este é o tal do vício cacófato ou cacofonia. Professora, qual a diferença de cacófato para cacofonia? Não há diferença. Cacofonia é chamado de um fenômeno mais amplo, que inclui vários tipos, tá, de vícios. Cacófato é esse, a cacofonia é o mais conhecido. Vamos para mais um exemplo para você perceber. Preciso ir mijar. Ou você precisa ir logo embora, ou você precisa fazer o número 1. Ou seja, brincadeira à parte, note que na escrita você não percebe o problema. Ao falar, preciso ir mijar. Todo mundo vai, né? Então, há um vício de linguagem, não é um erro de gramática. Note que não há nada errado quanto à escrita, mas sim na hora que você junta uma sílaba de uma palavra com a sílaba seguinte da palavra que vem em seguida, cria esse efeito desagradável. Ela tem fé demais. Fede, né? Ir, mijar como ela. Então, vocês estão percebendo que acontece a junção de uma sílaba da palavra anterior com a da posterior. Isso cria este tal de som desagradável. Até criam-se brincadeiras a partir disso. Esse tipo de vício de linguagem é explorado no Enem? Muito, pessoal, muito. Inclusive, como o Enem gosta de quadrinhos, de charges, de textos de oralidade, que possuem oralidade, é um vício de linguagem que você deve estar atento. E pode sim cair no Enem, nos vestibulares, em seja, enfim, um vestibular de língua portuguesa. Então, pessoal, continuando aqui com a cacofonia, qual é a diferença de cacofonia para cacófato, né? Eu disse que a cacofonia é um fenômeno maior, o cacófato é o vício que vimos antes, da junção de duas palavras com som desagradável. Ela tem fé demais, como ela disse, não irei, vou ir mijar, entre outros que veremos ainda. Muito bem, mas há outros também vícios que estão no grupo da cacofonia, outros tipos de cacofonia. Eu selecionei dois que são bem cobrados no Enem. Eco. O que é um eco? O eco, assim, você fala, né? Reverbera o som, né? Mas o que é eco em termos de vício de linguagem? Quando produzimos rimas em textos em que não é para ter rima. Tenta imaginar você, num contrato de aluguel, certo? Uma certidão de nascimento, aí é tão bonitinho, né? Toda rimadinha, certo? Não é o lugar para rima. Então, há textos, há tipologias textuais que são super legais com rima. Letra de música, propaganda, poesia, óbvio, tá? Enfim, há toda as tipologias literárias, criativas, em que a rima não é vício, a rima é bem-vinda, porém, há certos textos em que a rima fica meio ridículo. Exemplo, olha esse exemplo que poderia estar na sua redação dissertativa.
Ou seja, posso rimar na redação dissertativa do Enem? Claro que não, porque é uma redação em prosa dissertativa. Então veja, a alteração da questão gerou indignação e a população pediu uma ação. Ai, é muito ão, né, pessoal? Olha só, a alteração da questão gerou indignação e a população pediu uma ação. Então, além da rima em ão, porque rimou, ainda há repetição do C cedilha a tio o, são, que já nos leva para o vício seguinte, que é a aliteração. Mas, então, vamos só fechar o caso. Rima onde não é para rimar é considerado vício ou até erro de português. Então, não é para haver rimas em textos em que não se pretende isso. Então, nas tipologias textuais, nas aulas de tipologias textuais, vocês verão os diferentes tipos de texto e suas características. Então, num texto em que a característica seja, não literário, não poético, não é legal. Então, seria o tal do eco, que é a rima em lugar que não é para rimar. E a aliteração parece também uma rima, no sentido que há uma repetição, mas é uma repetição de um som consonantal, tá? De maneira excessiva em textos que não requerem isso, tá? Pode acontecer de um texto usar, claro, nós temos, por exemplo, poetas que utilizam muito isso. Se você lembrar de Cruz e Souza, né, utiliza muito a vogal A, o som do V, vozes veludosas, vozes veladas, né? Então isso é uma característica maravilhosa da poesia, mas não de um texto que não seja poesia. Veja, o sábio sabia sapatear, parece aquela coisa meio de no reino dos mafagafos, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, sabe, esses trava-línguas? Aí tudo bem, faz parte desse tipo de texto, mas você não pode, num contrato, numa redação, num artigo científico, colocar rima e nem aliteração, tá claro, pessoal? Então, rima indevida é chamada de eco. E a repetição de um som consonantal, que também apareceu no exemplo de cima e também aqui no exemplo de baixo, é considerado ruim num texto que não se pretende a isso. Então, pessoal, eu vou contar um caso para vocês. Dizem que é lenda urbana. Aconteceu numa época que não havia internet. Então, vamos considerar como uma lenda urbana. Imagine a cena. Copa do Mundo. Rede Globo, grande canal de televisão, aquele comentarista conhecido, aquele narrador mais conhecido ainda, Jogo do Brasil, década de 90, todo mundo assistindo. Na seleção brasileira, 2 grandes jogadores, quais? Romário, Cafu. Então, se você não é dessa época, já ouviu falar, né? E se você é dessa época, talvez conheça essa historinha que eu vou contar. Aí tá lá, narração, todo mundo assistindo, o narrador fala: Romário pediu a bola e Cafu deu. Foi o que aconteceu. Aconteceu. Só que ainda bem, para sorte do narrador, não havia redes sociais, não viralizou à época. Mas quem lembra, quem é dessa época, vai lembrar desse caso, que ficou muito engraçado. E aí não dá para voltar atrás, é ao vivo, quem faz ao vivo pode acontecer. Nós aqui, quando também estamos gravando uma aula, quem nunca? Vocês podem até, ou de repente na minha fala, encontrar uma cacofonia. Então, para finalizar, pessoal, a cacofonia é um vício da fala. E a fala é muito espontânea, né? Então, eu tenho que ter uma situação em que eu escuto a palavra, porque na escrita eu não percebo a diferença. Então, pessoal, bora praticar? Vamos praticar fazendo um exercício, tá? Que poderia estar no Enem, no vestibular, comigo, tá? Vocês vão verificar o exercício, vai aparecer aqui na tela para vocês. São 4 alternativas A, B, C, D, tá? E assinalar a única alternativa em que não aparece o fenômeno da cacofonia. Eu tirei o óculos porque de longe eu enxergo pouco. Vamos lá. Primeiro caso, alternativa A, tá? Na vez passada, nos encontramos no bar. Na vez passada, gente, bom, eu tenho uma vespa, eu vou lá colocar no forninho, né? Vou comer a vespa assada ou na vez passada. Então, óbvio que há uma cacofonia bonitinha na vez passada, né? Certo? Então, a alternativa A possui cacofonia. Eles querem a única alternativa que não tem cacofonia. Na alternativa A, tem cacofonia. B. Ela tinha muito dinheiro. Ela tinha. Essa é uma cacofonia que eu vivo cometendo, sabe? Ela tinha dinheiro, ela tinha me dito isso, ela tinha vindo à aula. Nossa, essa cacofonia é um clássico. Quem nunca? Né? Quem nunca? Então,
cacofonia. É latinha, eu tenho a palavra latinha ali, né? De refri, cerveja, sei lá. É latinha. Então, B tem cacofonia. C. Juliana está fazendo aniversário hoje. Juliana está fazendo aniversário hoje. Eu não estou captando, não senti. Portanto, talvez seja essa a alternativa C. Compara com a D de dado. Veja, olha só. Ele chutou a boca, tá? Dela, tá? Então, veja, chutou a boca dela. Boca dela. Esse é um clássico. Toda apostila de vestibular tem a boca dela. Porque fica cadela, boca dela, entendeu? Um clássico, né? Então, você tem a boca dela na D de dado, sobe para B, tá? Você tem ela tinha e sobe para A, você tem na vez passada. Portanto, cacófatos clássicos de qualquer apostila de pré-vestibular. A alternativa que não tem cacofonia é a alternativa C. Só para finalizar, pessoal, lembrando que se você ler as alternativas, você não percebe. Lembrando que este é um vício fonético da fala, tá? Então, se você olhar essas frases num formato escrito, você não percebe o problema, porque não há nenhum erro de português, na verdade. Aqui, erro gramatical tradicional. Fechou, pessoal? Até mais, até a próxima dica.